Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Iva de Química, do Grupo Ágora, e hoje eu tô aqui para fazer a resolução do vestibular de inverno em 2024, com relação à parte de Química, certo? Bem, nessa prova a gente teve várias questões interdisciplinares com Química, a gente teve Química misturada com Geografia, com Biologia e com Física também, certo? Bom, sem enrolação, vamos partir para a questão 30, certo? A questão 30, ela vai falar sobre geração de energia, muito interessante. É um tema bastante atual, né? E então a 01 diz o seguinte para nós. O procedimento de destilação fracionada para o refino do petróleo é realizado com variações de temperatura em colunas de fracionamento, variações estas que se associam à formação de diferentes produtos. Então, a gente pode colocar aqui a assertiva 01 é verdadeira. Isso porque, pessoal, bem, os subprodutos do petróleo, né, eles são obtidos por meio da destilação fracionada. O petróleo, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos, né, é um combustível fóssil, ele precisa, para que a gente consiga aproveitar todas as suas frações, a gente submete essa valiosa substância, né, a uma coluna de fracionamento. Observe, pessoal, nessa imagem aqui, ó, a professora trouxe para vocês a ilustração de uma coluna de fracionamento do petróleo. Aqui, quando o petróleo bruto é inserido e aquecido numa fornalha, as diversas frações vão sendo separadas devido à diferença de tamanho das moléculas, né? Porque quanto menorzinha for a molécula, menor é a sua temperatura de evaporação. Sendo assim, ó, moléculas pequenas como butano e propano, né, que estão presentes no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, eles saem primeiro ali na coluna de destilação. Em seguida, nós vemos a gasolina, né, que vai ter ali uma média de 8 carbonos, né, 12 até. Na sequência, a gente tem o querosene, que já é uma fração um pouco mais pesada, demanda uma temperatura mais alta para sua evaporação. Depois disso vem o óleo diesel, o óleo combustível, e aí vem as frações mais pesadas do petróleo, né, como os lubrificantes, as parafinas, o asfalto, o betume. Então, é basicamente assim que acontece a separação do petróleo, né, dos componentes do petróleo na indústria, certo? Bem, então, 01 verdadeira para nós. Vamos para a assertiva 02, que diz que o consumo de gás natural é limitado à geração de energia elétrica e é inviável como combustível para veículos. A professora trouxe um pouquinho de informação aqui para vocês. E a 02, né, ela é falsa. Meninos, o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, cujo principal componente é o metano, certo? Que tem aquela formulazinha CH4, como a professora está colocando aqui. Bem, o metano é utilizado para várias coisas, né? Para geração de energia, como matéria-prima de diversos processos industriais, mas também é utilizado como combustível automotivo no que a gente chama de GNV, que é o gás natural veicular. Então é por isso que a assertiva 02 é falsa, porque o gás natural é utilizado sim como combustível automotivo, tá? Bom, a assertiva 04 vem dizer para nós o seguinte: a geração de energia nuclear é favorecida pelo baixo custo de implantação. Assertiva falsa aqui para nós também. Vamos falar um pouquinho sobre energia nuclear? Pessoal, a energia nuclear é a energia que é gerada nas usinas termonucleares, né, por meio da fissão do urânio 235, certo? É preciso que a gente lembre que essa energia é limpa, porque ela não emite gases poluentes para a atmosfera. Entretanto, ela não é renovável, certo? Até porque o urânio é um mineral, ele vem do solo, né? Então a velocidade de regeneração dessa matéria-prima, ela é muito lenta em relação à nossa capacidade de consumo, né? O que é preciso que a gente tenha em mente com relação à implementação de uma usina nuclear é que ela demanda um espaço muito pequeno para ser construída, diferente de uma usina hidrelétrica que demanda uma grande área, certo? As usinas nucleares, elas têm um baixo custo de operação. Entretanto, elas têm alto custo de instalação. São usinas altamente tecnológicas e que, portanto, custam muito caro, tá? Existem outros fatores que vão favorecer a implementação de usinas nucleares, mas com certeza o custo de instalação não é um deles, tá? Portanto, 04 falsa para nós, tá? A assertiva 08, o professor vai ficar devendo para vocês. Ela consta como incorreta, entretanto, ela é da área de geografia, tá? Então, vamos deixar para alguém da área responder essa, pode ser? Já 16 diz que o carvão é o combustível fóssil mais abundante e também o mais poluente. Cara, assertiva verdadeira para nós também. A professora trouxe uma explicaçãozinha para vocês. Pessoal, vamos lá. Definição. Combustíveis fósseis são recursos naturais utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e advindos da decomposição da matéria orgânica. Petróleo, gás natural, carvão mineral são recursos que demoraram milhões de anos para serem formados, certo? Bem, esses materiais, quando queimados, né, que infelizmente a gente dá uma destinação bem pouco nobre, né, para eles. Quando queimados, eles liberam muitos gases poluentes, muitos gases tóxicos para a atmosfera, certo? Nesse sentido, eu gostaria que vocês soubessem que, segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA, o carvão mineral é sim o combustível fóssil mais poluente do mundo. Ele é o mais abundante e também é o mais poluente. Só para vocês terem uma ideia, o carvão mineral emite 2 vezes mais dióxido de carbono que o gás natural e 30% a mais do que a gasolina quando queimado, tá? Então, 16 é verdadeira, o carvão mineral é o recurso fóssil mais abundante, porém mais poluente também, tá? E é isso, pessoal. A questão número 30 está respondida aqui para nós. Pessoal, dando continuidade à resolução dos nossos exercícios aqui do vestibular de inverno da UEM 2024, vamos para a questão 45. Ela diz o seguinte: o tramadol é um analgésico opioide muito utilizado para o alívio de dores. Ele é comercializado como uma mistura racêmica de L e S estereoisômeros. Observe a estrutura a seguir de um dos estereoisômeros e assinale o que for correto. Bem, daí a UEM deixou aqui para nós a imagem do tramadol, né, da molécula do tramadol. O professor já fez várias anotações aqui, porque eu resolvi o exercício com antecedência. Então vamos analisar as assertivas, certo? A 01 diz o seguinte: a molécula apresenta 2 carbonos quirais no anel aromático. Gente, eu deixei até aqui com uma anotação para vocês. Essa assertiva é falsa. Não é possível que exista carbono quiral no anel aromático, tá? Para que um composto seja aromático, ele precisa atender alguns requisitos. Por exemplo, o fato de esse composto precisa ser planar, ou seja, todos os seus carbonos precisam ter hibridização em sp2 ou sp.
Sendo assim, esse carbono não pode ser quiral. Carbono quiral é aquele, pessoal, vou fazer um desenhozinho aqui. Carbono quiral é aquele carbono sp3 que vai apresentar 4 ligantes distintos, tá? Os 4 ligantes precisam ser diferentes, tá bom? Nós temos carbono quiral, sim, nessa estrutura, né? Até porque senão ele não seria, né? Ele não formaria uma mistura racêmica, né? Mas esses carbonos quirais não estão no aromático, tá? Bom, a assertiva 02 diz que amina, éter e álcool são funções orgânicas presentes na molécula. Verdadeira, né? Até deixei já marcadinho aqui pra nós. Ela é verdadeira porque aqui, ó, a professora colocou pra vocês o grupo éter, certo? O grupo éter está em roxinho aqui, que é caracterizado por um oxigênio, né, ligado entre carbonos, certo? Vou fazer um desenhozinho aqui. Oxigênio ligado entre carbonos. Do lado de cá, a gente tem o grupo álcool, né, que nada mais é do que uma hidroxila, né, ligado a um carbono saturado, certo? E do lado de cá, em verdinho, a gente tem a nossa amina, que é classificada como amina terciária, já que o nosso nitrogênio, né, está ligado a 1, 2, 3 radicais alquil, beleza? Bem, pessoal, na 04, ele diz o seguinte: uma mistura racêmica de tramadol é aquela que apresenta uma quantidade diferente de moléculas dos dois estereoisômeros. Bem, essa assertiva é falsa, né? E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. Mistura racêmica, pessoal, é aquela que apresenta uma mistura equimolar de dois enantiômeros. Então, se a gente pensa em isômeros ópticos, né, a gente vai ter dois enantiômeros. A gente vai ter aquele que desvia a luz para a direita e aquele que desvia a luz para a esquerda. Isso se a gente tiver a existência de um carbono quiral, né? Se a gente tem um carbono quiral, existe a possibilidade de dois enantiômeros, certo? Se a gente tiver uma mistura equimolar desses dois enantiômeros, aí a gente tem a tal da mistura racêmica. Então, mistura racêmica não é aquela que apresenta quantidades distintas dos dois estereoisômeros, tá bom? Além disso, a gente precisa tomar cuidado que todo enantiômero é estereoisômero, mas nem todo estereoisômero é enantiômero. A estereoisomeria se refere a um tipo de isomeria espacial em que os compostos apresentam a mesma fórmula, o mesmo padrão de conectividade, mas a distribuição espacial desses ligantes é diferente, tá? Com relação à isomeria óptica, a gente diz que a gente tem enantiômeros, porque os isômeros são a imagem especular um do outro. Assim como a nossa mão esquerda é a imagem da nossa mão direita, certo? Então é importante fazer essa distinção. Bom, a assertiva 08 diz que a molécula apresenta uma amina terciária, a gente já viu que é verdade. E o átomo de nitrogênio dessa amina contém um par de elétrons livres, que não formam uma ligação covalente. Bom, 08, verdadeira também. E aí eu preciso mostrar para vocês aqui, ó, que fazendo a distribuição eletrônica do nitrogênio que tem 7 elétrons, a gente vai chegar na seguinte camada de valência. 2s2, 2p3. Ou seja, o nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência. Para se estabilizar, então, ele precisa fazer 3 ligações, que ele estabelece aqui, ó, com essas 3 ramificações, com esses 3 substituintes, certo? Nesse sentido, um par de elétrons do nitrogênio fica livre, sem fazer ligação. Então, essa é uma característica bastante interessante do nitrogênio, que é o que vai caracterizá-lo sempre aí nos compostos orgânicos. Sempre não, né? Tem ressalvas. Mas como uma base de Lewis, né? Porque tem a possibilidade de fazer a doação desse par de elétrons, tá? E a 16 diz que a razão entre o número de átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio na molécula é menor que 1. Galerinha, eu fiz a contagem aqui dos átomos e eu cheguei na seguinte fórmula. C16H25O2N. Ou seja, se a gente fizer a razão entre a quantidade de carbonos e a quantidade de átomos de hidrogênio que ele pede, a gente vai chegar no seguinte. São 16 carbonos dividido para 25 hidrogênios, tá? Se a gente faz a divisão desses valores, a gente chega em 0,64, certo? Então, a 16 é verdadeira também. A razão entre o número de átomos de carbono e o número de átomos de nitrogênio nessa molécula, de hidrogênio, desculpa, é menor do que 1. Galera, vamos resolver o exercício 42 da UEM aqui agora. Ele é um exercício bem legal sobre poluição atmosférica. Vou tentar ser rápido porque tem bastante coisa para falar. Bom, diz assim: os poluentes emitidos na atmosfera, assim como o material particulado liberado, podem acarretar diversas consequências ao ambiente e aos seres vivos. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Então aí a gente tem a proposição 01 dizendo o seguinte: a chuva ácida, resultante da oxidação do dióxido de enxofre e do óxido de nitrogênio com a água, tem como consequências a acidificação de rios e lagos e efeitos corrosivos em construções e monumentos históricos, além de irritações e problemas nas vias respiratórias humanas. Cara, questão mais do que verdadeira, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho do fenômeno da chuva ácida, para que a gente entenda com detalhes como que a chuva ácida acontece e as suas consequências. Meninos, a professora fez eu coloquei aqui para nós as reações da chuva ácida, e eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. Toda chuva é ácida, tá? Toda chuva tem um pH inferior a 7. A gente só tem o problema ambiental chuva ácida quando esse pH for menor que 5,6, tá? Então, como que isso acontece? Como que a água da chuva consegue ficar ácida a esse ponto? Meninos, o principal causador da chuva ácida é o ácido sulfúrico. Ele vai surgir a partir de uma série de reações causadas principalmente pelo enxofre, certo? Então vamos lá. Vamos lembrar que o enxofre é um contaminante dos combustíveis fósseis. Então, quando a gente queima petróleo, carvão mineral, a gente está queimando junto o enxofre. Queimando junto e sem querer, né? Porque se a gente pudesse, a gente não queimaria ele junto. O enxofre, pessoal, então ele é oxidado, né? Ele reage com o oxigênio e aí é produzido o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é oxidado, como é dito ali no exercício, né? Na assertiva 01, e ele é oxidado a trióxido de enxofre, que também é conhecido como anidrido sulfúrico. Acredito que a maioria de vocês já saiba que anidridos são ácidos desidratados. Então, quando a gente hidratar o anidrido sulfúrico, colocá-lo para reagir com água, aí haverá a formação do ácido sulfúrico, que é o principal causador da chuva ácida, tá bom?
Um outro agente importante para esse fenômeno é o ácido nítrico, que eu coloquei aqui no cantinho, ó. O ácido nítrico, que também é um ácido forte, né? E também pode ser formado a partir da poluição atmosférica. Vou explicar para vocês. Óbvio, o ácido nítrico tem uma contribuição menos importante que o ácido sulfúrico, mas é importante a gente falar dele também. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem o nosso nitrogênio gasoso. É sabido, né, por todos nós que 80% da nossa atmosfera é feita de gás nitrogênio, certo? Esse nitrogênio, então, ele pode reagir com o oxigênio formando o óxido de nitrogênio, como é dito ali no cabeçalho do exercício. O óxido de nitrogênio pode ser oxidado, e aí tem-se a formação do NO2, que é o dióxido de nitrogênio, também conhecido como gás castanho, porque esse gás ele tem uma coloração amarronzada. Inclusive, cidades que possuem muitos veículos vão apresentar ali um céu muito escuro, né, num dia de grande circulação de automóveis por causa da emissão desse gás, tá? Essa reação acontece bastante nos motores automotivos. Motores automotivos, é meio estranho falar isso, mas tudo bem. O dióxido de nitrogênio, então, meninos, quando ele reagir com a água, quando ele for hidratado, pode-se formar o ácido nítrico e o ácido nitroso. O ácido nitroso, ele tem uma participação um pouco menos importante. Ele é um ácido, ele não é um ácido forte, ele também é bastante instável, mas a gente tem aí a contribuição do ácido nítrico para a chuva ácida, tá bom? Então, só para que vocês saibam, a chuva ácida, ela traz várias consequências para nós seres humanos, né, e para o meio ambiente. Meninos, a acidificação de rios, lagos, do oceano, ela pode provocar a mortandade de diversas espécies, tá? Além disso, existe um prejuízo histórico imenso, né, por causa da corrosão de monumentos, existe o problema também da corrosão de pontes, de objetos metálicos, e esses óxidos também, pessoal, eles podem provocar uma série de problemas pulmonares, doenças respiratórias, irritações nos olhos, bem, eles estão associados aí a uma série de alergias, tá? Então, explicado aí o problema da chuva ácida relacionado aos fenômenos de poluição atmosférica, tá? Vamos para 02. Cara, 02 eu acho que eu não vou nem lê-la, eu vou deixar 02 para um professor de geografia responder, pode ser? A 02 eu vou deixar ela para Gel. O gabarito da UEM diz que ela está verdadeira, tá? A 04 diz o seguinte: a camada de ozônio, localizada na estratosfera, ocorre em função da interação entre a radiação ultravioleta e as moléculas de gás oxigênio. Atua como um filtro, impedindo que parte da radiação ultravioleta do Sol nociva aos seres vivos atinja a superfície terrestre. Bom, 04 mais do que verdadeira aqui para nós. Conversei com alguns professores de química, alguns acharam um pouco polêmica essa assertiva 04 com relação ao processo de formação do ozônio. Confesso que quando eu li eu não vi problema não, vou explicar para vocês por quê, tá? É importante que a gente saiba que o ozônio, tá, é um gás extremamente tóxico para nós, seres vivos. Por isso que a gente não quer ele aqui na nossa atmosfera, nesse local onde a gente respira. O ozônio é muito importante para nós. Lá na estratosfera, né? É ele que faz a barragem da radiação ultravioleta. E aí, vamos para o fenômeno químico, para explicar para vocês como que o ozônio é formado. O ozônio, meninos, ele vem da seguinte forma. O gás oxigênio reage com a radiação ultravioleta, né? Então a radiação ultravioleta, ela consegue romper aqui, ó. Ela consegue romper essa ligação entre os átomos de oxigênio, formando o oxigênio radicalar. O oxigênio radicalar é extremamente reativo. E aí ele vai reagir com a molécula de gás oxigênio, e aí a gente vai ter a formação do gás ozônio, tá bom? Vamos para a assertiva 08, que diz que poluentes e material particulado podem causar mutações no DNA dos seres vivos, o que evolutivamente, quando ocorre, é sempre prejudicial aos organismos afetados. Cara, essa questão aqui eu vou deixar para a professora Luana responder, uma questão de biologia, mas pelo meu conhecimento, mutação no DNA nem sempre é prejudicial aos organismos. Mas vamos deixar para a professora Luana responder isso aqui para nós, tá? A 16 diz assim: a emissão de poluentes na atmosfera provoca gripes e resfriados nos seres humanos, entre outros males. Cara, muita cara de pau escrever um negócio desses numa prova, né? Mas pior ainda é cair numa dessa, tá, gente? A poluição atmosférica, né, pela emissão desses gases tóxicos, ela pode causar uma série de danos à nossa saúde, uma série de doenças respiratórias. Mas a gente vai lembrar que gripes e resfriados são doenças virais, tá? Por isso que a 16 é falsa, tá, gente? Galera, vamos fazer a resolução agora de algumas assertivas da questão 47. A questão 47 é uma interdisciplinar de química com física. Eu vou responder para vocês as assertivas 02 e 04. Gostaria de conversar sobre algumas coisas. Vamos lá. Bem, questão 47 diz assim: sobre o tipo de ligação química presente nos materiais e as características de condutividade elétrica desses materiais, assinale o que for correto. Então, a 02, que é uma incumbência da química, achei uma questão polêmica. Ela diz assim: os compostos formados por meio da ligação química entre metais e não metais apresentam-se como condutores elétricos somente no estado líquido. Pessoal, os compostos formados por meio da ligação química entre metais e não metais são os compostos iônicos. É do nosso conhecimento que compostos iônicos não conduzem eletricidade quando no estado sólido, mas que conduzem eletricidade no estado líquido, né, que é quando eles passam pelo processo de fusão, ou quando você pega esse composto e coloca-o em água, formando uma solução, certo? Então, em meio aquoso, os compostos iônicos também são condutores de eletricidade. Quando eu olhei para a assertiva 02 pela primeira vez, eu dei como falsa, e aí eu fui ver o gabarito da UEM, e ela colocou como verdadeira. Eu acho que é uma questão polêmica, algumas pessoas vão entrar com recurso. Se o recurso será dado, eu já não sei. A gente pode alegar, né, que os compostos formados por meio da ligação química entre metais e não metais são os compostos iônicos, né, e que apresentam-se como condutores elétricos somente no estado líquido, mas também em meio aquoso, dá para fazer essa alegação. Agora, talvez quem formulou essa assertiva considere que quando se fala nesses compostos, né, está se considerando o composto puro, sem a presença de água. E aí, realmente, ele vai conduzir somente no estado líquido. Mas é uma questão bastante estranha.
a UEM deu como verdadeira. Conversei com alguns colegas, eles dizem que cabe recurso, e ficamos por aí, né? O importante vamos esperar, né? Eu vou esperar o gabarito oficial sair e tal, mas já adianto pra vocês que dá pra fazer uma tentativa aí sim, tá bom? A questão 04, a assertiva 04 diz assim: substâncias formadas pela ligação química covalente entre átomos de não metais, por exemplo, naftaleno, apresentam condutividade elétrica não nula no estado sólido, mas não no estado líquido. Cara, assertiva falsa pra caramba. A gente sabe que compostos covalentes, né, principalmente os compostos orgânicos, são péssimos condutores de eletricidade. É importante a gente deixar bem claro, né? Não é porque a substância é formada por ligação covalente que ela é um péssimo condutor de eletricidade, né? Haja vista aí os ácidos, né? Com a teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius e tudo mais. Mas, no geral, a gente considera que os compostos covalentes não são bons condutores de eletricidade, principalmente os compostos orgânicos. Em estado nenhum, tá? Nem sólido, nem líquido, nem gasoso, nem meio aquoso, tá bom? Então, 04. Pessoal, vamos resolver agora a questão número 46. Ela diz o seguinte: assinale o que for correto. 01. Nas suspensões, as partículas da fase dispersa são grupos de íons ou de moléculas, ou ainda grupos de macroíons ou macromoléculas, com diâmetro superior a 10 a menos 4 centímetros. Bem, pessoal, essa aqui, a assertiva 01, é verdadeira e é a própria definição de suspensão. Antes disso, vamos falar sobre dispersões. A suspensão é um tipo de dispersão. A gente vai classificar as dispersões em 3 tipos. Lembrando que dispersão acontece quando uma substância está dispersa em outra, tá? Bem, a gente tem as misturas homogêneas que ocorrem quando a gente tem um soluto dissolvido num solvente, né? As soluções, pessoal, elas vão apresentar, como eu deixei aqui para vocês, as suas partículas, né, a partícula do soluto, que é aquele que está dissolvido no solvente, ela vai ter ali um diâmetro de menor que 10 a menos 9 metros. Ou seja, menor do que 1 nanômetro, certo? Bom, já os coloides, pessoal, ou dispersão coloidal, são dispersões que vão apresentar partículas com tamanho de 1 a 1000 nanômetros. Então já são partículas maiores. Já as suspensões têm partículas maiores ainda do que os coloides, certo? As dispersões têm partículas maiores do que 1000 nanômetros. Se a gente for fazer a conversão de unidades, a gente vai ver que esse valor de 10 a menos 4 centímetros para o diâmetro dessas partículas é verdadeiro. Vamos fazer um cálculo aqui? A gente vai fazer assim, ó. Bom, 1000 nanômetros é a mesma coisa que 1000 vezes 10 a menos 9 metros. Se eu for correr essa vírgula, vai ficar assim, menos 8, menos 7, menos 6. Eu vou ter 1,0 vezes 10 a menos 6 metros, certo? Convertendo isso aqui para centímetro, eu vou me lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, ou 10 a segunda centímetros, certo? O que vai dar, deixa eu ver aqui, menos 6 mais 2 é igual a menos 4. Então, a gente vai ter 10 a menos 4 centímetros. Então, fazendo essa conversão aqui, ó, esse valor para o tamanho da partícula da suspensão é verdadeiro, beleza? Bem, galera, a 02 diz que para uma solução de água oxigenada de concentração igual a 20 volumes, temos que 1 litro dessa solução dará origem a 20 litros de gás oxigênio medido na CNTP, considerando-se a decomposição completa de todo o peróxido de hidrogênio contido nesse 1 litro de solução. Bom, a assertiva 02 verdadeira também, né? A gente vai lembrar o seguinte: o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é uma substância bastante instável e ela tem a tendência a se decompor em água e gás oxigênio. Ter uma água oxigenada 20 volumes significa que 1 litro de peróxido de hidrogênio vai gerar para nós 20 litros de gás oxigênio na CNTP. Isso vale também para água oxigenada 10 volumes, 30 volumes. Por exemplo, uma água oxigenada 30 volumes é aquela em que 1 litro de peróxido de hidrogênio, né, 1 litro de solução de peróxido de hidrogênio, vai gerar para nós na CNTP 30 litros de gás oxigênio, beleza? Vamos para a assertiva 04, que diz que quando um líquido está em equilíbrio com seu vapor, em determinada temperatura, a pressão da fase vapor é denominada pressão máxima de vapor desse líquido. Verdadeira também. Outra definição. Várias definiçõezinhas, né? Nós temos vários itens aqui a respeito de soluções, algumas coisinhas relacionadas a propriedades coligativas, né? Vamos lembrar qual é o conceito de pressão de vapor? Se a gente pega um líquido e a gente confina ele num recipiente, eu vou fechar esse recipiente. Esse líquido, pessoal, independente da temperatura, né? A evaporação é um fenômeno que acontece a qualquer temperatura. O líquido, ele vai começar a escapar do seio da solução e vai passar para o estado gasoso. A partir do momento que ele chega aqui, nessa tampinha, ele se condensa. E ele volta, esse vapor, né, ele volta para o estado líquido. E esse processo, ele vai começar a acontecer continuamente. E quando a velocidade de transformação do líquido em gás e do gás em líquido for a mesma, né, a gente vai ter esse equilíbrio de vapor. Então essa é a definição de pressão de vapor, que é a mesma coisa que pressão máxima de vapor, tá? Então, 04 é verdadeira para nós. A 08 diz que quantidades iguais em mol, ou seja, quantidades equimolares de dois solutos diferentes, não eletrólitos, ou seja, que não sofrem separação iônica, né? E não voláteis, ou seja, fixos, dissolvidos em uma quantidade igual de solventes em mesma temperatura, causam efeitos diferentes no abaixamento da pressão de vapor do solvente quando comparado à pressão de vapor do solvente puro. Cara, essa 08 para nós, ela é falsa. E ela se refere a uma propriedade coligativa, né, que está relacionada aí à pressão de vapor, que é a propriedade da tonoscopia. Pessoal, vamos lembrar da definição de propriedades coligativas. São as propriedades das soluções que são afetadas pela adição de um soluto não volátil. As propriedades coligativas, elas não são afetadas pela natureza do soluto, certo? Elas são afetadas pela quantidade de soluto que você coloca ali naquele meio. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar em duas substâncias fixas e não eletrolíticas, né, e não eletrólitas, né? Por exemplo, glicose e sacarose.
Glicose e sacarose não são voláteis, certo? Aqui eu coloquei a fórmula para diferenciar quimicamente as duas, né? E, bem, quando você coloca essas duas substâncias na água, elas não vão fazer separação, elas não se separam, certo? Se eu coloco 1 mol de glicose e 1 mol de sacarose, vamos supor, vou colocar 1 mol de glicose no recipiente com 1 litro de água e 1 mol de sacarose no recipiente com 1 litro de água. O efeito sobre a pressão de vapor vai ser exatamente o mesmo. Porque não interessa a natureza do soluto, certo? Não interessa a composição química, não interessa quem ele é. O que interessa é o seguinte, se eles não são eletrólitos, se eles não vão sofrer separação iônica, se você colocou a mesma quantidade, o efeito coligativo vai ser o mesmo, certo? E é por isso que a assertiva 08 é falsa para nós, tá? A 16 diz que o fluxo efetivo de solvente através de uma membrana permeável apenas ao solvente é denominado osmose. E aqui, novamente, a gente tem a definição de osmose, né? O professor trouxe uma imagem aqui para deixar para vocês. Observe que interessante, vou dar um zoom aqui para a gente observar essa imagem que o professor tirou lá do Brasil Escola, e eu achei que ela ilustra muito bem o fenômeno, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um sisteminha, como se fosse um caninho em U. Aqui a gente tem uma membrana semipermeável, ou seja, ela permite a passagem apenas do solvente, ela não permite a passagem do soluto. Aqui, nessa região, a gente tem a solução mais concentrada e aqui a gente tem a solução menos concentrada. A osmose, pessoal, acontece quando o solvente faz essa migração do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, porque o objetivo da osmose é fazer a diluição dessa solução mais concentrada, ok? Agora, a propriedade coligativa da osmoscopia, ela se refere à pressão que precisa ser exercida para impedir a osmose de acontecer, tá? Então, já nessa segunda imagem aqui, a gente está ilustrando qual é a pressão que eu preciso aplicar nesse meu tubinho em U para que a osmose não aconteça, para que não haja essa migração do solvente na tentativa de fazer o equilíbrio das concentrações, tá? Então, está respondida aí a questão número 46 do vestibular de inverno 2024 da UEM.